Olá pessoal! Vamos gravar uma série de vídeos para falar sobre as oportunidades do mercado da fotografia para os iniciantes. Nesse momento diferente que o Brasil está vivendo, nós temos recebido diversas pessoas desejando iniciar no mercado da fotografia. Pessoas que já gostavam de fotografia, que têm suas câmeras em casa, que sabem que tem um olhar diferenciado, um olhar que captura emoção, enfim. São várias pessoas que querem empreender, ter na fotografia uma nova fonte de renda, uma profissão lucrativa e que se faça com amor. É importante nessa hora o aluno saber que ele vai ter que passar sim por uma trajetória de aprendizado, um caminho a percorrer. E esse caminho compreende estudar os menus da câmera, as configurações, as técnicas fotográficas, composição, iluminação e depois de todos esses assuntos já mais seguros, dominados, aí como capturar a emoção. Porque é essa fotografia que transmite emoção que as pessoas olham e dizem, uau, diferente, encanta. A fotografia é isso, é transmitir a emoção nos momentos. E nesse momento também as pessoas se questionam, mas há mercado para fotografia? E há. Por mais que a maioria pense que não, há sim. O mercado de eventos, ele é um dos mais procurados, sim. A gente sabe que continuam acontecendo muitas festas, são casamentos, aniversários, noivados, formaturas. São momentos únicos na vida das pessoas e por isso as pessoas continuam querendo ser fotografadas. Outros mercados que continuam existindo com certeza são a fotografia de gestantes, porque são momentos únicos, as fotografias de newborn, são aqueles primeiros 20 dias do bebê que nunca mais voltam, as fotografias de acompanhamento de bebês, e nós temos diversos alunos que já estão trabalhando profissionalmente e que fazem mês a mês acompanhamento de 30, 40, 50 bebês. Isso é muito normal. Além disso, existem também outros mercados muito interessantes. Por exemplo, o fotojornalismo, a fotografia de paisagem, que pode ser vendida por sites que vendem fotos para agências de publicidade. A fotografia publicitária, que é uma fotografia muito necessária, porque as empresas precisam fazer divulgação de seus catálogos, de seus produtos, menus de restaurantes. Para tudo isso é muito importante haverem imagens que transmitam o sabor da comida, o cheiro que vai ser sentido, o próprio produto de um supermercado que vai para um catálogo para ser vendido. Então as empresas continuam necessitando sim de fotografia para campanhas publicitárias, para sites na internet. É um grande mercado e pouco explorado. Existem poucos fotógrafos no Brasil, pela quantidade de empresas que há, dedicados à fotografia de produtos. Além disso, o mercado de pet continua crescendo muito no Brasil. Os animais domésticos deixaram de ser apenas animais domésticos e passaram a ser um companheiro da família. Hoje, muitas famílias que fazem fotos, book de família, levam os animais. E também há as pessoas que querem fotografar os bichinhos dentro de casa. Existem as gestantes que fazem fotos de book de gestante com os cachorrinhos. Enfim, o mercado de pet cresceu e tem muito ainda para expandir. São técnicas fotográficas normais, mas aplicadas com mais zelo, adaptadas aos animais. São fotografias feitas nas casas dos clientes e em estúdios adaptados para pet. Um mercado muito interessante. Além disso, há também as fotografias de imóveis que poucas pessoas percebem. Os imóveis, para serem vendidos, são comercializados inicialmente via panfletos, via catálogos, via site. Então as imobiliárias, as construtoras, elas necessitam de ótimas imagens dessas estruturas, dos ambientes internos, para divulgar seu produto. A fotografia newborn, que é um xodó dos pais. Hoje já há vários fotógrafos fotografando com formas diferentes de mostrar a emoção desse momento, muito interessante. Fotografias para revistas, que são as fotos de modelos, né? Mostrando moda.
Existem cidades que são polos na indústria têxtil e elas precisam sim de fotografias de moda para divulgar em suas revistas. E a fotografia de esportes também é um mercado muito interessante, além de fotografia de shows, feiras, enfim. É muito claro para nós que evento geralmente é a porta de entrada de um iniciante, porque no evento há muito do improviso e é um constante aprendizado. Mas depois disso, todo fotógrafo pode buscar um novo nicho do mercado e se especializar para um novo posicionamento, para um novo mercado. E vale a pena. A gente quer aproveitar esse vídeo para falar um pouquinho para você sobre a entrada de luz nas câmeras, para que você já possa entender a diferença de uma câmera semi e profissional e como acontece essa entrada de luz, para você realmente poder pensar a respeito da fotografia. Mas, antes disso, nós queremos te mostrar um pouco sobre a história da Luana de Araújo. A Luana é uma aluna que começou conosco há um bom tempo e iniciou completamente do zero. Ela percorreu todo o caminho do aprendizado de um iniciante. E nesse caminho, nós trocamos muitos e-mails, conversa por Facebook, por telefone, analisei muitas de suas fotos, tiramos dúvidas, enfim. Foi um caminho de aprendizado. Depois da conclusão do curso de fotografia profissional, nível básico até a parte de iluminação, a Luana ainda buscou especialização em fotografia newborn. Hoje, ela é uma fotógrafa em destaque, em plena expansão no sul do Brasil. Uma fotógrafa reconhecida mesmo pelo seu talento, pelo seu carinho com os bebês e pelo resultado das suas fotografias. Então, dê uma olhadinha na história da Luana. Vale a pena. Sim, na verdade eu gosto de fotografia desde criança, assim, sempre fui apaixonada por foto e queria muito trabalhar com isso. Desde criança eu falava que um dia eu ia ser fotógrafa. E acho que foi em 2012, eu acredito, o meu marido me deu uma câmera semi-profissional. Então foi aí que começou, vou estudar um pouco, conhecer mais sobre isso, porque ele também sabia que eu gostava muito. E daí eu comecei a buscar cursos e tentar entender, porque eu gostava, mas eu não entendia nada, né, de fotografia ainda, assim, nem sabia que existia um manual, né. Eu comecei a pesquisar na internet e encontrei o curso da Qualificar, que daí foi a minha salvação, né. Foi onde eu aprendi melhor, entender como funcionava a fotografia e fotografar no manual, que pra mim era a coisa mais difícil do mundo, quando eu descobri que tinha que ser no manual. Não entendia nada. Até eu ficava te incomodando um monte. Olha essa foto, tá certa. Sim, daí foi quando eu comecei. Eu tenho 4 irmãs. Então eu comecei, né? Vou fazer com elas também, vou testar, eu vou colocando ali no Facebook, né? Para as pessoas ir olhando o serviço. E foi onde eu comecei mesmo, as pessoas começaram a conhecer a Luana de Araújo fotógrafa, assim, certo? Nossa, eu tava iniciando, nem podia me chamar de fotógrafa ainda, mas, estudante de fotografia. E daí foi onde começou a surgir algumas pessoas perguntando se eu fazia book, eu gostei das suas fotos, e foi aí que iniciou, assim, comecei fotografando minhas irmãs, algumas amigas. Eu amo, assim, além de tudo, é o meu serviço, é de onde eu me sustento, mas eu amo muito, eu gosto muito. Então, pra mim, era um sonho que eu queria realizar, mesmo que eu não viesse trabalhar só com a fotografia, porque quando eu iniciei, eu era corretora de imóveis, eu trabalhava na imobiliária, estava ótimo, mas era uma paixão, assim. Então, eu não pensava muito, será que um dia eu vou trabalhar com isso pra ficar só nisso? Não, eu queria aprender pra dominar a técnica e pra saber pra mim, era uma coisa pra mim mesmo, assim. E daí, a partir daí, eu comecei a fazer alguns serviços, fazer alguns trabalhos mais em conta, mais barato, até de graça, fiz algumas coisas, e daí foi onde eu comecei mesmo, assim, valendo, e entrei e não saí ainda e nem pretendo. Consegui, nossa, eu me sinto, às vezes eu paro e penso, assim, porque eu ainda sou nova, né, eu tô com 25 anos agora, e eu fico pensando, que coisa boa, eu sou realizada fazendo, principalmente hoje, que eu trabalho com a fotografia de bebês, que a minha segunda paixão é criança, com certeza, sim, então eu sou realizada, trabalhando com fotografia e trabalhando com os bebês. Foi uma coisa assim bem, e agora, né, fiz o curso, vou tentar colocar em prática o que eu aprendi.
E daí eu comecei a fazer e comecei a fotografar na casa das clientes. E daí, como eu te falei antes, né, foi boca a boca, assim, vai indicando para outro e começou essas indicações. Daí eu comecei a pensar, bom, acho que agora eu preciso de um espaço só para os bebês, para atender os meus bebês, ter o meu estúdio. E daí foi quando eu comecei a pensar em largar a corretagem, que também era uma coisa que eu amava fazer. Estava indo muito bem e gostava muito. E daí foi quando eu montei o meu estúdio, em 2014. Então, em torno de um ano, eu montei o meu estúdio. Já estava trabalhando um pouco com os bebês. E daí eu montei o estúdio todo preparado já para fotografar somente bebês. Às vezes, se eu parasse em pensar um pouquinho, voltar lá na inauguração do estúdio, por exemplo, nossa, não sei explicar, uma realização de um sonho. Fico até dar uma trocadinha, assim, porque tô chorando. É uma coisa que às vezes a gente não acredita, né? Nossa, eu tô colocando meu estúdio, que era uma coisa que eu queria muito, e vou trabalhar com os bebês, né? Eu nem acreditava. Chorei. Primeira vez que alguém me faz chorar no vídeo ali. Viu só? Acompanhar a carreira da Luana nos emociona muito. Também pudera, né? E foi com o curso de fotografia, passo a passo, treinando, exercitando, conversando, tirando dúvidas. Foi com tudo isso, com as análises de fotos, que a Luana conseguiu se lançar no mercado da fotografia e hoje ter imagens que nos emocionam dessa forma. Bem, vamos aproveitar também esse momento do vídeo para a gente falar sobre a entrada de luz nas câmeras, certo? Nós sabemos que muitos iniciantes têm câmeras semi-profissionais e alguns outros têm câmeras profissionais. O importante é que essas câmeras tenham a opção da fotografia manual. Essas câmeras, elas recebem a luz e com a luz fazem a fotografia, aliás, com o equilíbrio dessa luz. Para vocês terem uma ideia, a luz aqui representada pela linha amarela, ela entra pela lente, passa pelo diafragma da lente e vai até o sensor fazendo sim a fotografia. Quando a luz entra na câmera, ela precisa ser equilibrada e a câmera oferece três elementos, três formas de fazer esse equilíbrio. Na verdade, esses três itens fazem um conjunto, como uma engrenagem. São eles o ISO, a velocidade do obturador e o número de F. É o conjunto desses três elementos que vai propiciar a entrada de luz, o equilíbrio da luz. E quem faz a leitura desse conjunto da entrada da luz é o fotômetro. O fotômetro, ele é como um nivelador. Por vezes ele mostra que está faltando luz e por vezes ele mostra que tem luz demais na fotografia. Quando o fotógrafo consegue trabalhar os três elementos e ter o equilíbrio da luz, o fotômetro vai marcar 0 e isso significa que é o momento do clique, ou seja, a entrada de luz está equilibrada. Temos uma exposição perfeita. Muitos iniciantes também nos questionam: qual a melhor marca? Nikon, Canon, Sony? Todas elas são ótimas marcas de câmeras fotográficas, certo? E vai depender muito do desejo de cada fotógrafo, do quanto ele deseja investir. Mas para qualquer dúvida, você pode falar com a gente. Pode mandar um e-mail, deixar um recadinho aqui embaixo, basta rolar a tela. Enfim, nos questionar sobre a câmera que você tem, sobre a câmera que deseja comprar e como a gente faz o ensinamento da fotografia. Acontece que esses elementos, eles são os mesmos, indiferente se for Canon, se for Nikon. A maior diferença é que os menus, os botões das câmeras podem estar em localizações diferentes, mas o formato da fotografia, o obturador, o diafragma, o ISO, o balanço de branco, o fotômetro, todos eles são o mesmo sistema de fotografia manual em todas essas câmeras. Parece complicado, mas não é. Tudo depende muito da forma como vão te explicar, como você vai aprender. Para ensinar a fotografia, nós passamos também por um caminho de aprendizado. Nós ministramos muitos cursos presenciais aqui no Brasil, nos Estados Unidos, e em cada uma dessas turmas
haviam vários alunos com modelos de câmeras diferentes. E de tanto ensinar, de tanto mostrar para um, para outro e testar as formas de ensino, nós encontramos o nosso jeito. E quando a Fabrícia, há um tempo atrás, nos escreveu dizendo: Aline, vocês tornam o difícil fácil. Nossa, aí a gente teve certeza de que a forma como nós estamos ensinando a fotografia facilita o aprendizado do aluno. Claro que para isso a gente também estudou sobre como o cérebro humano identifica as numerações, como faz as conexões. E assim criamos os DVDs videoaula e as apostilas. Então a nossa forma de ensinar tem levado a fotografia profissional, a muitas pessoas mesmo longe de nós. E é claro, termos um canal aberto para contato via WhatsApp, Facebook, telefone para as dúvidas e analisar as fotografias dos alunos também faz toda a diferença para eles. Bem, se você gostou desse vídeo, assine o nosso canal do YouTube para poder acompanhar os próximos vídeos e também role a página e deixe seu comentário ou sua dúvida, porque com ela nós vamos poder gravar mais materiais. E no próximo vídeo, que já está sendo editado, nós vamos falar para você sobre a fotografia manual, aliás, sobre as formas de fotografar e alguns atalhos que, se bem empregados na hora do aprendizado, ajudam muito. Então, fique atento no seu e-mail, porque comunicaremos o próximo vídeo por e-mail e até mais!